Tudo começa com Nozomi, uma garota tranquila que leva a vida no colégio sem grandes dramas, até o dia em que encontra um bilhete misterioso em sua mesa. E não era qualquer recadinho, era uma declaração de amor. E o autor? Ninguém menos que Jun, o garoto mais popular e cobiçado da escola, aquele que faz todas suspirarem nos corredores. O problema é que Nozomi nunca tinha trocado uma palavra com ele antes. Então, quando o encontra por acaso no corredor, o nervosismo toma conta. Sem saber o que dizer, ela puxa sua amiga Erino e foge rapidinho da situação. Durante a tarde, Nozomi não consegue tirar o bilhete da cabeça. Curiosa, pergunta a Erino o que ela faria se o garoto mais desejado da escola se declarasse para ela. A amiga ri e diz que, embora Jun fosse bonito, parecia meio convencido e que ela jamais cairia nessa. Pensando bem, Nozomi decide responder no dia seguinte, deixando um recado sincero, que não está interessada, já que mal o conhece. Mas o destino adora uma confusão. Pouco tempo depois, outra garota se declara para Jun e o chama para sair. Só que ele recusa, dizendo que já gosta de outra pessoa. A fofoca se espalha pelo colégio inteiro e todos querem saber quem é a misteriosa sortuda. No dia seguinte, Nozomi encontra outro bilhete, de novo, do Jun, convidando-a para sair para que eles se conheçam melhor. Ela se assusta tanto que chega a levantar da cadeira, chamando a atenção da sala toda. Que vergonha! Quando a aula acaba, Nozomi vai para o estúdio de rádio do colégio, enquanto Erino se oferece para buscar as coisas dela. É então que Jun aparece por lá e nota a presença da amiga. Nozomi percebe o clima no ar e decide deixar claro onde os bilhetes devem ser entregues, numa caixa do lado de fora do estúdio, iniciando uma discreta troca de mensagens entre os dois. No dia seguinte, ela dá de cara com Jun na porta do estúdio e fica sem reação. Ele apenas pede desculpas e vai embora, deixando um caderno dentro da caixa. No bilhete, Jun escreve que quer continuar se correspondendo por ali e que, quando se conhecerem melhor, vai se declarar novamente. Só que, ao chegar ao fim da mensagem, Nozomi nota algo que a deixa em choque: o nome Erino. Foi aí que ela percebeu tudo. Jun nunca esteve interessado nela, e sim na sua amiga. De coração apertado, Nozomi decide explicar o mal-entendido, mas quando vai deixar a carta no armário de Jun, acaba esbarrando nele e quase cai. Jun a segura a tempo e pergunta se ela é amiga da Erino. Nozomi confirma, e ele, ansioso, quer saber se a amiga comentou algo sobre o caderno. Com pena de vê-lo tão empolgado, Nozomi mente dizendo que Erino responderá em breve. A partir daí, ela passa a escrever para ele fingindo ser a amiga. Jun fica animadíssimo com as respostas e as cartas começam a fluir naturalmente. Eles falam sobre aniversários, bandas, filmes e percebem que têm muito em comum, inclusive a paixão pela mesma banda de rock. Alguns dias depois, Nozomi encontra o ex-namorado, Iano, que pede para voltarem a ser amigos. Mais tarde, durante o intervalo, ela coloca para tocar uma música da banda preferida dos dois, e Jun, ouvindo de longe, sorri sem imaginar que, por trás das palavras que tanto o encantam, não está Erino, mas Nozomi. Mais tarde, as amigas de Nozomi a chamam para ir ao karaokê, e quem ela encontra lá? Isso mesmo, o Jun. O destino não dá trégua. Eles acabam sentando lado a lado e logo alguém comenta que Nozomi é a DJ da escola, a responsável por colocar aquela música de rock no intervalo. Jun, curioso, pergunta se foi a Erino quem pediu a música. Nozomi fica sem jeito, dá um sorrisinho nervoso e tenta disfarçar. A galera começa a zoar dizendo que a música é péssima, mas Jun sai em defesa dela, afirmando que é uma das bandas favoritas dele. Do lado de fora, Jun puxa Nozomi para conversar e dá uma bronca por ela ter rido da música que, segundo ele, a Erino pediu. Diz que, como amiga, ela não devia ter feito isso. Nozomi fica sem reação, até que Yuko aparece, e ela aproveita para escapar voltando para o karaokê. Mas, para surpresa dela, Jun logo retorna também. Ele se desculpa por ter sido ríspido e agradece por ela deixar ele e Erino usarem a caixa de correio do estúdio. Os dois acabam conversando um pouco mais e Jun abre o coração. Conta que jogava futebol profissional, mas precisou desistir depois que a mãe faleceu. Desde então ele cuida da avó doente e da irmã, enquanto o pai trabalha. Nozomi ouve tudo com atenção e diz que mesmo que agora não dê para continuar jogando, ele ainda vai ter outra chance no futuro. No dia seguinte, acontece o campeonato de futebol da escola,
Inspirado pelas palavras de Nozomi, Jun resolve participar. Ele encontra Yano, o ex dela, e o cumprimenta de bom humor. Enquanto isso, Yuko confidencia a Nozomi que está apaixonada por um cara chamado Juto, mas suspeita que Erino também goste dele. Ela pede para Nozomi não comentar nada com a amiga. Nos intervalos, Nozomi continua colocando músicas de rock, o que irrita algumas colegas, mas Erino defende. Diz que adora o estilo e que a Nozomi tem bom gosto. Alguns dias depois, Juto e Yuko combinam de ir ao parque de diversões e chamam Erino, Jun e Nozomi para irem junto. Nozomi e Jun chegam primeiro. Ele repara no cabelo dela e comenta que ela parece outra pessoa fora do uniforme. Logo depois, Erino aparece e finalmente se apresenta ao Jun. O coração de Nozomi dispara. Ela teme que o segredo venha à tona, mas, como é o primeiro encontro dos dois, Jun não desconfia de nada. Em seguida, chegam Yuko e Juto, e o grupo se diverte nos brinquedos e nas máquinas de pegar pelúcias. Jun consegue tirar um ursinho e exibe o prêmio com um sorriso vitorioso. Na hora de comer, ninguém consegue decidir, então Erino propõe resolver no Jokenpo. Jun pergunta a Nozomi o que ela quer, e ela escolhe um restaurante que tem um pouco de tudo. Durante o almoço, Erino e Jun se entrosam super bem, o que deixa Nozomi quieta e com um aperto no peito. Quando terminam, Jun e Nozomi ficam responsáveis por tirar a mesa enquanto os outros vão brincar. Ele a convida para tomar um refrigerante e, de surpresa, entrega o ursinho que ganhou na máquina. Mais tarde, enquanto o grupo se diverte no carrossel, Nozomi observa de longe Jun e Erino rindo juntos. É ali, naquele instante, que ela percebe, sem querer, acabou se apaixonando por ele. Na aula de educação física, Nozomi não tem muita sorte, tropeça, erra tudo e ainda leva a bronca do professor. No intervalo, Yano aparece e comenta sobre uma escola de locução que está abrindo inscrições. Ele diz que ela tem uma voz ótima e deveria tentar. A ideia fica martelando na cabeça dela. Chega o período de provas, e Nozomi se destaca tirando a melhor nota em inglês. Já o Jun, nem tanto. Ele tira uma nota bem baixa e, todo envergonhado, pede ajuda para ela estudar. Os dois trocam números e combinam de revisar juntos na biblioteca. Mas Jun acaba sugerindo que estudem em sua casa. Afinal, precisa cuidar da avó e da irmã mais nova. Nozomi aceita, meio nervosa, mas curiosa para ver como ele vive. No caminho, eles cruzam com Yano, que nota o clima entre os dois e fica claramente incomodado. Quando chegam à casa de Jun, a irmãzinha dele corre para atender, e ao ver Nozomi, já sai gritando que o irmão levou a namorada para casa. Pior, conta tudo para a avó. Nozomi fica vermelha de vergonha, e Jun apenas dá um risinho. Eles acabam estudando no quarto dele, e a garotinha aparece várias vezes, levando doces e dizendo que os dois formam um casal fofo. E Jun, em vez de desmentir, só concorda com um sorriso. Mais tarde, ele acompanha Nozomi até a porta de casa e elogia o programa de rádio que ela apresenta. Diz que ela realmente tem talento e que deveria investir na ideia de estudar locução. No caminho, eles passam por uma cesta de basquete. Jun pega a bola e insiste para ela tentar. Enquanto a ajuda a arremessar, fica bem perto e o coração de Nozomi dispara. Entre risadas, Jun acaba contando mais sobre si, sobre o quanto amava jogar futebol, sobre o quanto foi difícil desistir quando a mãe morreu e como a avó, mesmo doente, sempre o apoiou. A voz dele treme um pouco quando fala da decisão de parar. Nozomi o escuta em silêncio e diz que ele ainda vai voltar a jogar. Só precisa esperar o momento certo. Jun sorri e agradece com um olhar cheio de gratidão. Alguns dias depois, Jun vai até a sala de Erino pedir um livro emprestado. Nozomi percebe e sente o coração apertar. Acha que ele foi procurá-la. Mais tarde, no estúdio de rádio, ela encontra Yano, que pergunta se ela e Jun estão namorando. Nozomi nega e diz que são só amigos. Yano então pergunta se eles poderiam tentar de novo, e justo nesse momento Jun aparece, escuta a conversa e vai embora antes de ouvir a resposta, visivelmente abalado. À noite, Jun manda uma mensagem dizendo que tirou uma nota melhor em inglês e agradece pela ajuda. Decidida a resolver as coisas, Nozomi pensa em contar a verdade, que ela era quem trocava as cartas com ele, não Erino. Mas no dia seguinte, Erino chega animada contando que um garoto a convidou para sair e que ela aceitou.
Nozomi tenta alertar que talvez exista alguém próximo que goste dela de verdade. Yuko ouve e entende tudo errado, achando que Nozomi contou sobre o Juto. Furiosa, a chama de traíra. Erino defende a amiga e as duas acabam brigando feio. Triste com a situação, Nozomi fica cabisbaixa o resto do dia. Percebendo isso, Jun a convida para subir ao terraço para espairecer. Lá, ela desabafa sobre a briga das amigas, e ele a consola, dizendo que ela tem um coração gentil demais e que as pessoas acabam se confundindo com isso. Antes de voltarem para a sala, Jun pergunta se ela ainda gosta de Yano. Nozomi responde que não, que só namorou com ele porque foi pega de surpresa pela declaração e nunca teve coragem de dizer o que realmente sentia. Jun, então, a aconselha a ser sincera da próxima vez que se apaixonar. Nozomi respira fundo e tenta mudar de assunto, dizendo que ele e Erino formam um casal bonito e que torce pelos dois. Mas Jun apenas a encara por um instante. E, sem pensar, se aproxima e a beija. Nozomi congela, o coração acelerado. Instintivamente, o empurra. Jun recua, surpreso, pede desculpas e sai sem olhar para trás, deixando Nozomi ali, sozinha, com 1000 sentimentos embaralhados no peito. Em casa, tanto Nozomi quanto Jun passam a noite em claro. Nenhum dos dois consegue parar de pensar naquele beijo, inesperado, confuso, mas impossível de esquecer. No dia seguinte, Yuko aparece no estúdio de rádio com um pedido especial. Quer que Nozomi toque uma música e, aproveitando o momento, se desculpa pela briga. Enquanto a canção ecoa pelos alto-falantes da escola, Erino também surge no estúdio. Emocionadas, as três conversam, riem e fazem as pazes. Yuko aproveita o clima e conta que finalmente decidiu se declarar para Juto. Mas, logo depois, Erino escuta um barulho na porta. Ao abrir, encontra o diário, aquele que Jun e Nozomi usavam para trocar mensagens. Ela o folheia e, ao entender tudo, procura Nozomi em busca de explicações. Nozomi, com os olhos marejados, pede desculpas sinceras e sai correndo, sem coragem de continuar a conversa. Dias depois, chega o momento das Olimpíadas Escolares. Nozomi entra na quadra para o jogo de basquete e da arquibancada Jun assiste atentamente. Quando ela acerta uma cesta, ele comemora como se fosse a final da Copa. Em seguida, é a vez dos meninos jogarem futebol. Jun dá o seu melhor, mas o time acaba perdendo. No meio da tristeza da derrota, Yuko toma coragem e se aproxima de Juto. É ali, no campo, que ela finalmente se declara. Mais tarde, Nozomi encontra Yano. Ele diz que ficou surpreso quando ela o rejeitou, já que, no passado, ela nunca expressava seus sentimentos. Suas palavras a fazem refletir. Então, ela vai até Erino e confessa tudo de vez. Erino diz que já suspeitava. Nozomi andava diferente, distraída demais. Mesmo assim, a perdoa, dizendo que entende que ela não fez por mal. Com o coração mais leve, Nozomi decide fazer o que devia ter feito desde o início, contar tudo a Jun. Ela escreve uma carta sincera e a deixa sobre a mesa dele. Depois, vai ao estúdio de rádio, pega o microfone e, com a voz firme, diz para todos ouvirem que ama rock e coloca para tocar a música favorita dos dois. Na carta, ela pede desculpas por ter fingido ser a Erino e diz que vai ajudá-lo a ficar com ela, se isso for o que ele quer. Ao ler, Jun sai correndo pelos corredores até o estúdio. Encontra Nozomi e exige uma explicação. Ela tenta se justificar, pedindo desculpas mais uma vez, mas ele a interrompe, dizendo que também tem culpa. Afinal, foi ele quem entendeu tudo errado desde o começo. Surpresa, Nozomi dá um passo para trás e acidentalmente liga o microfone, fazendo a escola inteira ouvir a conversa. Jun pergunta se ela realmente quer que ele fique com Erino. Nozomi, envergonhada, responde baixinho: "Não quero." Jun sorri e, diante de todos os ruídos que saem das caixas de som, se declara para ela. Nozomi fica paralisada, sem saber o que dizer, até perceber que o microfone continua ligado. Ela o desliga às pressas e Jun começa a explicar o que realmente aconteceu. Ele conta que, há muito tempo, escreveu na mesa da sala que não queria desistir do futebol. Dias depois, alguém respondeu: "Talvez agora não seja possível, mas um dia vai ser." Como Erino costumava pegar os cadernos de Nozomi naquela mesa, ele achou que a frase era dela, e foi por isso que se apaixonou. Mas tudo mudou no dia do karaokê.
quando Nozomi usou exatamente a mesma frase para animá-lo. Depois, ele viu um bilhete do estúdio de rádio com o mesmo desenho que havia no diário das cartas. Aí, tudo fez sentido. Ele já sabia a verdade, mas escolheu guardar segredo, porque não queria perder o contato com ela, porque a cada dia estava mais apaixonado por Nozomi e não por Erino. Com lágrimas nos olhos, Nozomi ouve cada palavra. Jun dá um passo à frente, segura suas mãos e diz: "Eu gosto de você, Nozomi, sempre gostei." Ela sorri emocionada e finalmente confessa o que sentia desde o início. Jun a abraça forte e os dois se beijam, desta vez sem medo, com o coração em paz. A história termina com Nozomi trabalhando como locutora de rádio, sua voz firme e cheia de emoção. Jun aparece na porta do estúdio, acenando com aquele mesmo sorriso de sempre. Ela encerra o programa dizendo: "Às vezes, o amor chega por acaso, e a gente só precisa ter coragem de escutar o próprio coração." E então, os dois saem juntos, rindo. O som do rock ecoando ao fundo, marcando o começo de um novo capítulo da vida deles.